Salve, salve, meu povo querido. Salve, salve, meu povo querido. Estamos iniciando mais uma aula, a segunda aula do nosso curso Envelhecimento e Sociedade, Desafios Éticos, Oportunidades Pastorais. Especialmente você que acompanha pelo YouTube, peço a sua compreensão. Essa aula é uma aula ao vivo, então ela tem a interação de pessoas que mandam comentários, mandam suas dúvidas também, e eu vou respondendo. O tema de hoje, a segunda nossa lição, nós vamos olhar algumas coisas bastante pontuais nessa aula. Nós vamos falar sobre o envelhecimento populacional, nós vamos olhar alguns números do IBGE, das tendências do envelhecimento, especialmente no Brasil. Nós vamos discutir um pouco o impacto disso tudo como desafio para a realidade brasileira, né? A sua pluralidade, as várias condições do envelhecimento no nosso país. Nós vamos olhar os direitos do idoso, especialmente o Estatuto do Idoso, uma passagem sobre isso, porque é um marco importante e dá condições para o envelhecimento no Brasil. E a gente vai debater também, trazer um pouco para a discussão, algumas coisas relacionadas à cultura contemporânea sobre o envelhecimento. Então, fica com a gente. Se você não é ainda inscrito no canal Parábola Explicada, faça sua inscrição, assina ali o sininho para você receber as atualizações também, tá certo? Eu estou dando um tempinho para que as pessoas possam ir chegando, dá tempo também de você compartilhar com outras pessoas para que participem desse momento nosso de formação, de estudo, de bate-papo sobre o envelhecimento. É um grande desafio pensar o nosso próprio envelhecimento, mas também pensar a assistência, o cuidado às pessoas mais velhas, que nós temos responsabilidade por elas. Então, peço aí, vai compartilhando, convidando outras pessoas para participarem conosco. Isso, minha saudação a cada um que está chegando, sejam bem-vindos, muito obrigado pela confiança, mais uma vez, estarmos aqui reunidos. Alguns talvez estejam acompanhando do celular. Se você puder deixar o computador do lado, eu vou passar alguns links, vou deixar link na inscrição, na descrição do vídeo no YouTube também, mas nós vamos ter a oportunidade de pesquisar algumas coisas muito legais sobre o envelhecimento nessa aula de hoje. Então, se for possível, vale a pena deixar o computador do lado, se é que você já não esteja acompanhando diretamente do computador. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A gente sempre pede a Deus que nos acompanhe, nos oriente, nos ajude. Então vamos rezar, né, oferecendo a Deus essa oportunidade de crescimento, de estudo, de reflexão sobre o envelhecimento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por nós. Amém. Bom, a semana passada, na nossa primeira aula desse curso, nós olhamos que não é tão simples, né? Você falar sobre o envelhecimento. O envelhecimento ele tem a ver com vários aspectos da nossa vida, várias dimensões da nossa existência. A gente falou do critério cronológico, que é aquele que tem a ver com a data. Então você estabelece um certo critério a partir dos 60 anos, aquela sociedade, aquele país começa a dar um tipo de assistência, acompanhamento diferente. Então o critério da idade é o critério cronológico. Vocês lembram desses critérios aí? Vão colocando nos comentários
para a gente poder olhar e acompanhar se vocês estão participando direitinho dessas aulas, não estão desperdiçando esse momento de estudo. Vai deixando aí nos comentários quais eram os critérios que a gente tinha apresentado a semana passada. Estou repetindo porque cada aula é independente, né? Quem está acompanhando vai ver, cada aula tem o seu conteúdo. Se você perdeu a aula da semana passada e hoje você está chegando com a gente, não tem problema. Se você quiser, pode depois assistir a primeira aula, ela está aqui no YouTube, você tem acesso a ela. Mas cada aula, cada encontro, ele é bem independente para facilitar, porque a gente sabe que não é todo mundo que vai conseguir acompanhar cada dia, né, a nossa aula. Alguns vão acompanhar depois pela edição já gravada no YouTube. Eu estou colocando aqui também para eu assistir aqui do notebook, assim eu vou, vida, não era para estar esse barulho, porque assim eu consigo também ir lendo os comentários de vocês aqui no Facebook. No YouTube, o pessoal geralmente não se manifesta muito, então no YouTube eu deixo depois lá todas as descrições, os links para a gente poder estudar. Olha que coisa boa, né? Nós estamos aí com um grupinho grande já de pessoas aqui, pelo Facebook, pelo YouTube também. Então vamos iniciar aqui. Eu queria que a gente começasse olhando um ponto importante, que é o... Ah, sim, perdão. Eu estava perguntando sobre os critérios. A gente estava revisando. Olha lá, a Fabiana Arias já apresentou os critérios: cronológico, biológico, subjetivo, funcional e social, né? Parabéns aí, já ganhou uma estrelinha como boa aluna. Não sei se outras pessoas tinham colocado, eu vi que eu acho que a Ruth colocou também. Isso, parabéns aí vocês que... A Edna também colocou. Aí, ó, pessoal dedicado é outra coisa, viu? Maravilha, maravilha mesmo. Vão compartilhando, convidando as pessoas para participarem. Dá o seu joinha aí, faz subir o joinha para a gente poder também ficar animado aqui fazendo essa live. Então, esses critérios, eles ajudam a gente a compreender um pouco que o envelhecimento, ele é uma coisa gradual, ele atinge dimensões diferentes da gente, né? Então não é porque amanhã você completa 60 anos de idade que você vai sentir uma grande mudança, né? Não tem nada a ver isso daí. O critério cronológico, geralmente ele é o mais usado. Hoje a gente vai comentar muita coisa que tem a ver com cronologia, com data, né, do nascimento da pessoa. Quantos anos hoje as pessoas podem esperar viver dentro de situações, né, comuns, normais. O critério cronológico é um. Depois a gente viu o critério biológico, que tem a ver com a saúde do nosso corpo, a condição do nosso corpo. A gente brincava, né, que tem gente que tem o coração de 40 anos, mas tem o joelho lá de 92 anos, então a coluna de 150 e assim vai, porque a condição do corpo é diferente. Depois a gente viu o critério também subjetivo, é como eu me enxergo, né? Quantas pessoas vão demorando para perceber e aceitar os limites do envelhecimento. Então, porque a gente é sempre a gente mesmo, né? O tempo não passa para aquilo que a gente é como pessoa, na nossa interioridade. Então, era o aspecto subjetivo. Depois a gente viu aquele critério funcional, que tem a ver o quanto que eu consigo fazer as minhas coisas, as atividades que eu desempenho, né? Quanto mais autonomia, quanto mais funções eu consigo realizar, mais jovem eu sou. Seria essa a ideia. E depois o critério social, que tem a ver com a percepção do outro sobre a gente e tudo mais. Maravilha. Então, agora a gente vai começar a olhar alguns números. Quando a gente fala de número, geralmente é sempre uma coisa um pouquinho chata. Isso, acabei de ver. Não, tá certinho, graças a Deus. Achei que eu tinha bagunçado aqui as minhas anotações. Então, esses números que eu vou apresentar para vocês, eles têm a ver com o ano passado, 2019. Não é tão diferente do momento atual, mas querendo ou não, tem alguns meses depois também, né, tem um pouquinho
algumas coisas que vão ficando diferentes dentro do cenário que a gente tem e assim por diante. Então, quando a gente olha a população brasileira, então falando dos números, como eu os recebi numa pesquisa que é do ano passado, a população brasileira ela tinha um total de 211 milhões de pessoas, 134.704. Então o Brasil tinha uma população de 211 milhões e mais um pouco. E o número de idosos no Brasil, 20 milhões, 754.541. Então a gente tem aí uma faixa grande da população brasileira acima de 65 anos, né? Nessa pesquisa, o corte deles foi de 65 anos. De qualquer maneira, é um número muito grande. Olhando, por exemplo, a população do estado de São Paulo. Então, se alguém que estiver acompanhando é de outro estado, a gente vai achar aqui uma ferramenta para a gente poder comparar, para a gente olhar. Se você estiver aí com o seu computador, já deixa ele ligado, deixa ele no seu navegador de internet, que eu vou mandar um link muito legal para a gente ver. A população do estado de São Paulo, 46.148.066 habitantes. Idosos no estado de São Paulo, 4.993.220. Então vocês vão vendo, e a gente vai observar isso, que a gente vai tendo cada vez mais uma faixa grande de pessoas na nossa sociedade que passaram dos 60 anos. E a gente vai ver também o encolhimento daquelas faixas com menos idade, que antes eram maiores. Eu coloquei há pouco tempo um artigo lá no meu blog, eu vou colocar o link dele já aqui no bate-papo como chama? Nos comentários do Facebook. Vocês vão salvando, podem ir salvando um ou outro, a gente vai consultar na hora para a gente poder pesquisar. Isso aqui é um texto, principalmente para quem gostaria de pensar alguma coisa, de trabalhar com o idoso. Ele fala um pouco sobre olhar as necessidades do idoso, pode ser uma oportunidade tanto para o empreendedorismo privado, então você começar a pensar serviços que podem facilitar a vida de um idoso, quantas coisas podem ser pensadas. Então o texto ele vai nessa direção, tanto para o empreendedorismo privado, aquele de alguém que vai montar uma firma para gerar um tipo de renda, de lucro, alguma coisa desse tipo, como também o empreendedorismo social, alguém que quer desenvolver um serviço de promoção social e tudo mais. Esse texto ele pode ajudar. Mas o que eu quero que vocês olhem nesse momento é nesse link aqui que eu vou passar para vocês, do IBGE. A gente vai fazer uma brincadeira muito legal para a gente olhar como que vai ser o Brasil daqui a alguns anos. Então essa ferramenta, ela tem uma projeção. Quando eu comecei a pesquisar as questões do envelhecimento, era por volta de 2010, 2011, mais ou menos. Algumas projeções, elas funcionaram muito bem, outras nem tanto, porque você tem elementos que podem variar. Então você faz uma expectativa que em 2020, 2030, 2050, mas acontecem coisas que vão modificando um pouco essas estimativas. Se vocês conseguiram acessar o link, abriu uma página grande aí para vocês do IBGE. E se você olhar debaixo desses números grandes que falam da população do Brasil, você clica nesse monte de letrinha que tem os estados do país. Se você é de São Paulo, você clica no SP. Se você é de Minas Gerais, clica no MG. E a gente vai olhar um pouco o estado de São Paulo e o Brasil em relação aos idosos. Gente, se vocês não estiverem com essa página, eu vou comentar. E eu não gostaria de comentar rápido e vocês ficarem perdidos. Mas ao mesmo tempo eu posso estar comentando e cansando vocês e vocês não estarem conseguindo olhar, tá certo? Então eu vou tentar fazer um pouco mediado, um pouco mais ou menos a situação, para nem chatear quem não está acompanhando, como também não deixar perdido e desesperado
quem conseguiu abrir o computador. Então, nesse link que eu passei para vocês, vocês têm o número da população no Brasil, e ainda dividida pelos estados. E nesse quadro que você tem à esquerda, então para mim aparece Brasil e São Paulo, porque como eu estou em São Paulo, me interessa ver os números de São Paulo. Ele dá a possibilidade de você olhar como está a população hoje, 2018, e como estará em 2060. Mas antes da gente olhar 2060, eu quero que você clique aqui embaixo, ir para, e você escolhe 2010. Vamos olhar como estava, tá bom? Quem estiver acompanhando, se não depois você tenta olhar no computador, fica interessante a gente olhar esse jogo agora. Então, quem estiver conseguindo mexer no celular também, ou no computador, coloca lá, 2010. E aí você vai ver que a configuração da população, ele está dividido em várias faixas, de 5 em 5 anos. De 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14. Está dividido um lado homem, do outro lado mulher. Está dividido o que é a cor de São Paulo, o que é a cor da população no Brasil. Então, alguém que não esteja acompanhando, assim, olhando na tela, talvez fique um pouco angustiado. Mas depois, quando você olhar no computador, você vai ver que faz muito sentido, é muito interessante. E como que está a população do Brasil? Ela está numa figura mais ou menos assim, ó. Ela abre e aí depois ela fecha, tá certo? Ela tem uma cara mais ou menos como um triângulo assim. Muito interessante a gente olhar isso. Eu vejo o pessoal que vai chegando, dá uma olhadinha no link, a gente está olhando uma página do IBGE para observar o desenvolvimento da população, o crescimento da população idosa, a diminuição da população mais jovem, o que vai ter isso de impacto para a realidade do Brasil. Então, a gente está brincando um pouco com essas coisas. Agora é a hora que a gente vai fazer um exercício muito legal. Se alguém já foi apressado, coloca no comentário que foi apressado. Mas se não foi, você vai procurar agora aqui 2060 e vai clicar em 2060 e depois clica no animar. Aí você vai ver o gráfico se mexendo. E aquele gráfico que fazia isso, ele começa agora, ó, quase não é uma parede reta, mas você vai vendo que a base que parecia como que uma pirâmide, ela se estreitou. Se alguém olhou isso, conseguiu olhar, aqui a gente tem uma projeção de, em 2060, a gente vai ter uma mudança muito grande entre o número da população mais jovem e o número da população mais velha. Muito interessante essa possibilidade que a gente tem. Deixa eu beber água nesse meu copo bonito do São Paulo. Você que é São Paulino, deixa um salve aí também para a gente poder se alegrar com esse copo maravilhoso do São Paulo. Então, nesse gráfico aqui, mesmo que você não tenha conseguido acompanhar, né, mas depois você dá uma olhada aí, o link do IBGE está aí para você poder observar. Faça esse exercício depois de olhar a projeção, né, daqui quanto tempo, como estará. É muito interessante para a gente ver como que a nossa sociedade ela precisa se reorganizar um pouco melhor se a gente quiser conviver e conviver bem. Tanta coisa se lutou para dar condições da gente viver mais, a gente não pode pôr isso a perder, certo? Então isso era uma das coisas que eu queria que vocês observassem, tá certo? Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre a expectativa de vida. Então, quando uma pessoa nasce, naquele momento existe um tipo de estudo demográfico, né? Dentro daquele país, a média da expectativa de vida é de quanto tempo para aquela pessoa? Isso é uma média, porque, óbvio, alguém pode sofrer um acidente, alguém pode cometer um crime e acabar morrendo, alguém pode tirar a própria vida, aparece coronavírus, né? Então, tem coisa que a gente não vai imaginar. Mas dentro de um cálculo, existe uma coisa chamada expectativa de vida. E você faz ali uma espécie de levantamento. Se tudo der certo, quanto tempo essa pessoa talvez ela vai viver?
Os números sempre são complicados, aí dependendo da revista que você leia, dependendo do livro que você leia, às vezes quem apresenta o número usou um tipo de referência, um tipo de metodologia, então a gente pode às vezes ter uma dificuldade ou outra. Então por isso que eu vou passar para vocês algumas coisas que são bem específicas. Então aqui no comentário eu vou colocando já a média da expectativa de vida por volta de 1900. Vocês vão ver que nem todos os dados são do Brasil, porque a gente tem muita dificuldade de algumas épocas. Então, olhem aí no comentário, acabei de colocar. A expectativa de vida em 1900, né? A média da expectativa de vida era de 45 anos. É relativamente... Eita, agora eu vi que eu cortei o texto inteiro. Essas coisas ao vivo são maravilhosas, né? Vamos lá. Agora sim o comentário foi do jeito certo, tá? Desculpem. Na França, em 1900, a expectativa média de vida, a média da expectativa de vida, era de 45 anos. Então, em 1900, quando alguém nascia na França, esperava-se que ia viver em torno dos 45. Nos Estados Unidos, 47. Depois, com tantas mudanças, a gente vai olhar um pouco essas mudanças, os avanços que a gente conseguiu na sociedade, tanta coisa que se modificou. Em 1997, na França, a média da expectativa de vida passava dos 78, 78, alguma coisa. Mas como vírgula alguma coisa não interessa, então eu arredondei, tá? Arredondei não, deixei a primeira casa decimal, né? O que passou da vírgula, ignorei. E nos Estados Unidos, em 2000, a média passava de 77 anos. No Brasil, como é que está para nós a expectativa de vida? Em 2018, para nós brasileiros, em média, 76 anos. Óbvio que aí a gente vai ver um detalhe, uma coisa que é interessante. O envelhecimento, ele está tendo uma característica bastante feminina. Alguns falam da feminilização do envelhecimento. Por quê? Porque as mulheres estão vivendo mais do que os homens. Tem vários fatores para a gente pensar, questões que podem ser de ordem genética, questões de ordem cultural, questões de ordem comportamental, mas uma verdade pode ser aí verificada e observada. As mulheres vivem mais. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver esses vídeos, né, que circulam nas redes sociais, por exemplo, por que o homem morre cedo, né? Então, às vezes se coloca lá, se expõe ao perigo, mas não é só isso, não. Tem outros elementos e eu vou passar para vocês, caso vocês queiram ler depois um texto sobre expectativa de vida e tal, e por que as mulheres estão vivendo mais do que o homem, eu vou colocar aí no comentário. Mas antes, tem países que a expectativa de vida é mais baixa. Por exemplo, um país na África chamado Serra Leoa, a expectativa de vida para os homens é em torno de 56 anos, para as mulheres em torno de 61. No Afeganistão, em torno de 64 anos. Então, inclui várias coisas, né? Inclui a situação de dificuldade nutricional, conflitos e assim por diante. Primeiro, eu estou compartilhando com vocês um link de uma reportagem muito interessante sobre a expectativa de vida no Brasil. É um texto de 2019. Vale a pena depois você salvar esse link aí. Quem estiver assistindo pelo YouTube, lá na descrição no YouTube estarão os links também, a partir de amanhã. Deixa eu colocar aqui no comentário no Facebook. Depois vocês podem ler, vão aprofundando, né? Eu sei que o curso está despertando nas pessoas bastante interesse. Ao longo dessa semana eu recebi algumas reações interessantes, né? Das pessoas perguntando um pouco mais. Então tem coisa que eu já fui respondendo, tem coisa que ao longo das aulas a gente vai discutir também. Algumas leituras eu vou indicando para que vocês possam também acompanhar, porque eu sei que a gente tem interesse, porque se Deus der a chance a gente vai envelhecer, mas a gente
gente também é responsável por muitas pessoas. A gente se pergunta como é que vai ser o mundo para nós daqui a algum tempo, porque o que o idoso passa hoje como dificuldade de adaptação, a gente também vai passar. É próprio do envelhecimento esse processo de estranhar o mundo. Né? Como a gente nasceu, a gente também estranhou o mundo. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente também estranha o mundo. Então, não pensa que só o seu avô, só a sua avó teve dificuldade de conviver com os seus dias. Você também vai ter dificuldade de conviver com os dias dos seus netos. E isso acontece em todas as gerações. Mas já já a gente fala sobre essas coisas. Então, por que a mulher vive mais do que o homem? Então tem aqui um texto legal para vocês depois se divertirem. Ele não é um texto para divertir, eu digo no bom sentido, mas ele traz questões que podem ter a ver, por exemplo, com questões genéticas, hormonais e tudo mais. Porém, tem um aspecto cultural e comportamental que nós homens precisamos levar muito a sério. Nós não cuidamos da nossa saúde como nós deveríamos. A mulher é muito mais sensível a reorganizar a sua vida quando percebe que a sua saúde está sendo ameaçada. Nós, homens, somos mais complicados com essa questão de saúde, com essa questão de ir ao médico, com essa questão de fazer exame. Então, isso faz uma diferença enorme na manutenção, no cuidado com a nossa própria vida, com a nossa saúde. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Eu mesmo fujo de vacina, que é uma beleza, né? Tô aí para tomar vacina já, aquela lá de quem está em grupo de risco, né? Pessoal hipertenso, aí eu tô nesse grupinho aí, mas estou fugindo aí ainda da vacina. E quando falaram que ia ter vacina por drive-thru, né, para os idosos, eu falei, meu Deus, se a moda pega, imagina você está dentro do carro dirigindo, alguém vem e te fura, é complicado, mas faz parte da vida. Esse link vocês vão gostar de ler depois, se vocês tiverem interesse, vão salvando esses links para vocês lerem conforme puder. Falando nisso de leitura, a semana passada eu comentei do meu livro sobre envelhecimento. Deixa eu só fazer um esclarecimento importante. Eu coloquei aí o link sobre o livro, que faz parte de toda a minha pesquisa sobre a pessoa idosa, sobre envelhecimento. Teve gente que comprou e comprou diretamente no site. Então, lá no site tem uma etiqueta vermelha dizendo que ele é digital. Então, é um arquivo digital que você está comprando. Então, duas pessoas compraram mais do que um. Então eu entrei em contato, uma respondeu e a gente já resolveu, a outra ainda não respondeu. Porque eu acho que a pessoa se enganou. Então achou talvez que estivesse comprando um livro físico, né? É óbvio que se você olhar o valor de um livro físico, eu acho que o livro ele está R$6. Então é óbvio que não seria um livro físico, é um livro digital. Então quem comprou um a mais, pensando que seriam livros físicos, entre em contato comigo que eu faço a devolução do dinheiro, tá certo? Porque é óbvio que ninguém vai comprar 2 livros digitais, né? Pensando em distribuir, você faz cópia e manda por e-mail, que não tem, né? Quer dizer, problema tem, que é problema do direito autoral. Mas tenho certeza que quem comprou deve ter comprado deve ter se enganado, mas lá no site tá muito claro que é um livro digital, tá certo? Continuando aqui, voltando da expectativa de vida. Aí vocês podem se perguntar assim, o que fez a gente viver mais? O que deu condições das pessoas poderem envelhecer? E aí, você tem 2 termos que vale a pena a gente conhecer bem, se você está com caderno, caneta, anota. Longevidade e expectativa de vida. Então, longevidade é o fato de alguém ter vivido bastante. A condição de uma cidade, de um país, as pessoas no geral viverem muito. Então, você pode falar países com maior longevidade, países com maior incidência
de longevidade. Então, longevidade significa isso, significa pessoas que conseguem ter uma vida longa. Expectativa de vida é aquela estimativa, é aquilo que hoje a gente olha e a gente fala, se continuar funcionando do jeito que está funcionando hoje, a tendência é que quem nasce aqui vai viver mais ou menos tantos anos. Então, são dois conceitos muito próximos, mas que vale a pena também a gente diferenciar. Eu não sei se vocês já colocaram alguma dúvida nos comentários, podem mandando dúvidas, se tiverem aí, a gente vai tentando também esclarecer. O importante é a gente construir junto aqui essas coisas. Então, se tiver comentário, deixa aí no comentário que eu tento responder. Então, quais são as causas, quais são os fatores, o que facilitou que a nossa avó pudesse viver um pouco mais, que o nosso avô pudesse viver um pouco mais? O que mudou no mundo? Tem alguns números que falam, por exemplo, que na Idade Média, a expectativa de vida era de 35 anos, né? Alguma coisa desse tipo. Então, o que fez o mundo dar tanta volta que hoje é comum você encontrar pessoas que passaram dos 100 anos. E não é uma lenda essa pessoa, você encontra ela por aí, né? Às vezes dentro de alguns limites, mas você encontra com mais frequência. Quando a gente olha esses fatores, eles são assim muitas coisas contribuíram. E aí a gente agrupa meio que assim por pacote, várias coisas, então a gente põe aí vários pacotes para ficar mais fácil a gente pensar. O que vocês imaginam que facilitou as pessoas poderem viver mais? Diz aí a sua opinião, coloca aí no comentário para a gente poder também acompanhar aí a sua interação. Isso, a Ruth aí está comentando sobre os termos que a gente usa em relação à pessoa idosa, né? O termo mais comum nesse momento que a gente tem, e mais respeitoso, é claro, né? É você chamar de pessoa idosa ou idoso. Isso está dentro de um termo. Às vezes as pessoas chamam de velho, né? Isso aí é muito feio, né? Velho é sapato, tiozinho, né? Então a gente tem que tomar um cuidado um pouco com a linguagem. Tem muita pessoa idosa que não gosta de ser chamado de vovô, né? Ô vovô, ô tio, né? Tem gente que não gosta. A gente deve tomar um certo cuidado com isso. Às vezes é chamado também de terceira idade, alguns chamam de melhor idade. E aí todas essas formas de chamar, elas têm o seu valor, mas elas podem ter a sua ambiguidade também, né? Vale a pena você pensar às vezes como as opiniões elas são diferentes, né? Olha só, com 103 anos, né? A tia do pai do Ivo, isso, então a tia do pai do esposo da Edna, né? Morreu com 103 anos, olha só, uma vida longa. Então essa alcançou longevidade. E o que facilitou então que as pessoas pudessem viver um pouco mais? Você pode olhar vários fatores. Um primeiro bloco que a gente olha, as condições de higiene. Então o fato de ter uma disposição a mais, de ter água em casa, água potável, água limpa, água boa para beber, água que pode ser usada no processo de lavar o alimento, de tomar banho, fazer higiene da boca, todas essas coisas, elas deram para a humanidade um avanço muito grande em termos de conservação da saúde. É tão verdadeiro que quando você fala a estimativa, a expectativa média de vida no Brasil é de 76 anos, mas não é igual em todos os lugares e em todas as condições. Então uma coisa é uma pessoa quando ela mora na cidade e que aparentemente alguns recursos estão mais presentes. Outra coisa é quando a pessoa ela é idosa no campo, tem menos recursos. Então, às vezes, você vai equilibrar algumas coisas, né? Você vai equilibrar, por exemplo, que às vezes alguém na cidade está mais exposto a alguns problemas, algumas coisas, do que uma pessoa na zona rural. Ou, às vezes, o contrário. Na zona rural, você tem menos recursos do que na cidade.
A longevidade, a expectativa de vida não é a mesma coisa, por exemplo, dependendo das condições de saneamento básico, das condições de acesso à saúde e tudo mais. Então, ainda que a expectativa de vida ela é sempre uma média. Nem todas as pessoas experimentam e passam pelas coisas da mesma maneira. Então, há diferenças sociais que interferem aí na expectativa de vida, tá certo? Uma outra coisa importante, um outro pacotão aí que deu condições da gente viver mais, das pessoas viverem mais, viverem melhor, viverem com saúde, que é o próprio desenvolvimento da medicina. Hoje a medicina ela consegue identificar problemas de saúde quando eles ainda estão em fase inicial. E não só identificam os problemas, como também oferece um diagnóstico adequado, medicamento, tratamento, tanta coisa. Coisas que em épocas anteriores você não tinha. Certo? Então são coisas que se modificaram e que hoje dão chance das pessoas viverem mais. Tem várias coisas que a gente pode comentar, tem vários elementos que a gente pode trazer como questionamento, né? Mas é um outro ponto importante. Um terceiro pacote interessante também que a gente tem aí, que é a diminuição da mortalidade infantil. Então, como mais pessoas nascem e não morrem ainda criança, né? Porque isso antigamente era uma coisa muito comum, né? Tinha lá a senhora, teve 10 filhos, mas conseguiu criar 6. Então ela perdeu 4 filhos. Hoje, a mortalidade infantil, no geral, ela diminuiu bastante. Ainda que a gente está tendo aqui no Brasil um crescimento da mortalidade infantil, né? Isso é um tema para a gente falar também em algum outro momento. Para vocês terem isso tudo aí anotadinho, arrumadinho nas anotações de vocês, eu vou colocar como comentário, né? Vocês podem olhar aí as causas do aumento da longevidade da expectativa de vida. Eu vi a Edna e alguma outra pessoa colocando também as questões genéticas. E é verdade. Eu não falei sobre isso porque a gente estava discutindo aquelas coisas que se modificaram na sociedade e que deram mais chance. Então, tem gente que tem realmente uma genética de monstro. O cara come o que ele quer, bebe o que ele quer e não engorda, não fica doente nem nada. Então, é questão genética. Mas a gente estava olhando aquelas coisas que se modificaram na sociedade e foram dando chance das pessoas viverem mais. Agora, à medida que as pessoas vão vivendo mais, vai acontecendo algumas coisas. Por exemplo, você vai chegar numa certa idade que você já não consegue desempenhar certos trabalhos. Como é que você se sustenta? Como é que você se mantém? Dependendo da relação que você cultivou com a sua família, você vai ter mais amparo ou menos amparo. Dependendo da condição social da sua própria família, você vai tendo mais amparo e menos amparo. Por isso que a gente precisa também, então, de um amparo social para a pessoa idosa, como precisa para qualquer etapa da vida. Na história dos direitos do idoso e tudo mais, um grande marco em 2003, a lei do Estatuto do Idoso. Agora, antes disso, já teve outras coisas, né? A gente teve na década de 90, por exemplo, a Política Nacional do Idoso. A gente teve em 99 a Política Nacional da Saúde do Idoso. Na década de 80, se a gente vai voltar um pouco mais, a gente tinha o nascimento dos Conselhos Estaduais do Idoso. Mas antes disso, o que se fazia com aquele idoso que não conseguia manter a sua própria subsistência? Então tinha situações dos asilos e tudo mais. Hoje a gente tem um pouco mais de amparo social para o idoso, tem o sistema da aposentadoria, tem o sistema do BPC, tem várias coisas que podem ajudar e facilitar um pouco mais a vida daquele idoso que não conseguiu não tem condições de um certo amparo da sua própria família, né? Então, algumas leis. O Estatuto do Idoso, ele tem também algumas coisas muito interessantes, porque ele denuncia as formas diferentes de violência
né, que um idoso pode sofrer. Eu vou colocar aqui essas anotações no comentário. Isso. Mas são referências muito importantes. Tem aqui, para vocês lerem depois, um outro texto, que é do Conselho Nacional de Justiça, que é exatamente sobre os vários direitos que o idoso tem. Direito de segurança, né? Direito da integridade da vida dele, todas as coisas que a gente defende sobre o idoso tem a ver com a sua própria vida, né? Eles são como que uma consequência do direito à vida, de viver com integridade, de ser respeitado. Isso, a Ruth está comentando de muito idoso que vive sozinho, né, na sua própria casa. Esses que têm a casa ainda também têm uma vantagem maior do que aqueles que nem a própria casa têm e que depois vão depender de outras situações. É tudo muito, muito complicado. Então, eu vou passar para vocês aqui o link de um texto muito legal de vocês darem uma olhada depois. Gente, por que eu estou colocando esses vários links? Porque eu acho que é importante a gente cavar, né? Eu estou trazendo para vocês coisas que eu gostaria que vocês desenvolvessem o máximo que pudessem. Então, não me importa que o grupo que está acompanhando talvez seja um grupo pequeno, poucas pessoas, mas quem está acompanhando, que receba o melhor que pode, né? Então a gente está num grupo razoável até, entre o Facebook e o YouTube. Então agradeço mesmo a companhia de cada um de vocês que está nos acompanhando. Eu estou vendo aqui bastante comentário no YouTube. Eu não estava vendo os comentários, gente. Muito obrigado aí por estarem acompanhando. Até imaginava que algumas pessoas fossem olhar o YouTube amanhã, depois quando a aula já está salva. Boa noite aí para cada um que vai acompanhando. Bem-vindos mesmo. Muito obrigado por estarem aqui. Vocês que estão acompanhando pelo YouTube, a partir de amanhã eu vou deixar na descrição todos esses links que eu estou mandando pelo Facebook. Desculpem por essa bagunça, porque a semana passada eu tentava colocar nos dois e foi travando tudo, né? Então isso dá um pouquinho de dificuldade pra gente aí. Mas porque assim a gente pode ler, olhar certas coisas na fonte, né? E justamente construir, né? Construir um conhecimento, um entendimento maior sobre o processo do envelhecimento. Então, tem aí esse texto do Conselho Nacional de Justiça, vale a pena vocês darem uma olhada. Sobre essas questões, então, da longevidade, do aumento da expectativa de vida, né, do amparo que o idoso tem direito de ser amparado, vocês devem, por exemplo, assim como o pai, ele deve dar uma pensão ao filho quando o filho é menor, é dependente e tudo mais, o pai ou a mãe, o filho também é responsável pelo sustento dos pais. Então existe também um equivalente como uma espécie de pensão aos pais, quando eles não conseguem se prover o próprio sustento. Então vocês vão olhar aí, muito interessante essas coisas. Agora, o que é interessante é o último elemento da nossa aula, a gente já vai aí chegando na conclusão. Você que está chegando, quiser também deixar alguma pergunta, né? Depois dessa aula ela está disponível lá no YouTube também. Olha um pouquinho o contexto da nossa sociedade. Olha o contexto que a gente vive hoje. A gente tem tanta coisa que dá chance das pessoas viverem mais, mas ao mesmo tempo a gente tem uma sociedade que vai ou de uma maneira muito escancarada, ou às vezes de uma maneira muito velada, mas ela exclui o idoso. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes você vai vendo uma espécie de culto da eterna juventude. O critério de achar as pessoas bonitas, aceitáveis, isso e aquilo, às vezes tem muito a ver com a aparência do corpo. É como se você elegesse um único padrão de beleza, um padrão de existência, e que tem a ver apenas com o critério cronológico, como a gente estava falando, com a questão da aparência do corpo. Isso para nós é uma coisa muito complicada, né? A sociedade, ela precisa perceber
que ela é composta, né, por todas as fases da vida. A vida da gente é válida e é bonita por aquilo que a gente é, não por aquilo que a gente aparenta ser. Agora, qual que é o modelo de cidadão, qual que é o modelo de pessoa que às vezes a nossa cultura ela vai defendendo e vai fazendo a gente acreditar? Você viu que tudo, de alguma maneira, fala do São Paulo. Mas já vai dando um calor aqui, a gente tem que enxugar o rosto um pouco. Ó. Mas é uma toalha muito bonita, viu? Eu fico imaginando os corintianos acompanhando essa live e toda hora terem que ver esses símbolos bonitos. Mas que tipo de pessoa hoje é a pessoa que muitas vezes é tratada melhor do que os outros? É a pessoa que tem aparência de jovem, é a pessoa que produz, é a pessoa que consome. Aqui a gente tem quase que uma espécie de tirania. Tirania da aparência, tirania da produção, tirania do consumo. Se a gente levar para frente uma sociedade como essa, vai ser uma sociedade que não vai ser capaz de conviver, de cuidar, de zelar daquelas pessoas que não podem, por algum motivo, produzir, não podem, por algum motivo, consumir, ou que não se encaixam nos nossos padrões de observação. Aí, esse é um dos pontos mais cruéis, um pouco, disso tudo que a gente está vendo. Você observa uma sociedade que avança para dar mais chance das pessoas viverem, mas ao mesmo tempo exclui as pessoas pela sua aparência, pela sua produtividade ou não produtividade e pelo seu consumo ou não consumo. Então são coisas que chamam muito a nossa atenção, precisam ser muito bem enfrentadas e que elas vão fazer parte do tema da nossa aula da semana que vem. A semana que vem, pegando aqui o nosso programa, é a terceira aula e o tema principal da aula da semana que vem vai ser cuidar e vulnerabilidade. O cuidado e a fraqueza. O cuidado e a fragilidade. Vai ser uma aula com vários elementos que vão talvez assim emocionar algumas pessoas, vão trazer algumas reflexões que a gente nunca tinha parado para se fazer. O que eu sou de verdade? Eu sou vulnerabilidade. Eu sou fragilidade. Quem é que está mais perto de morrer? Quem é? Alguém olha, você está querendo que eu idoso? Não. Todo ser humano vivo está sempre perto da sua não existência. Está sempre perto da sua morte. Porém, a nossa sociedade faz a gente acreditar que o idoso esteja mais perto da morte. Olha que a aula da semana que vem ela vai trazer muita coisa para a gente pensar. Antigamente, isso você coloca uns 60 anos atrás, se você perguntasse, né, uma pessoa que está com 60 anos e o bebezinho que acabou de nascer, quem que está mais fácil de morrer? Provavelmente as pessoas diriam o bebezinho, porque o índice de mortalidade infantil era muito grande. Então, a sociedade ela modifica um pouquinho algumas ideias. E a semana que vem a gente vai olhar justamente o tema da vulnerabilidade. E o cuidado. O que é cuidar? Como é que a gente deve cuidar de alguma pessoa? O que acontece? O que envolve o processo do cuidar? Quantas vezes alguém querendo cuidar não termina também sufocando a outra pessoa? Tá certo? Então, qual que é a lição de casa? Eu vou digitar aqui para vocês a lição de casa. Quem puder fazer, observar suas vulnerabilidades. Então, quais são as minhas vulnerabilidades? Onde é que eu posso ser ferido? Vocês vão pensar vulnerabilidade física, vocês vão pensar vulnerabilidade espiritual, vulnerabilidade psicológica, vulnerabilidade social, vulnerabilidade familiar.
Tentem observar no seu dia a dia, né? Quais são as coisas que fazem parte da nossa vulnerabilidade, tá certo? Anota aí, observa. Isso, eu tô vendo aqui o Cláudio Tavares comentando isso. Perfeito, Cláudio. A nossa sociedade, ela espreme as pessoas. E às vezes não se trata apenas de ser idoso. Tantas outras pessoas em outras etapas também são excluídas, às vezes por falta da aparência dentro daquilo que é um padrão, por não estarem no mercado de trabalho, por não poderem então nem produzir, nem consumir. Realmente, nós vivemos isso, nós vivemos essa fase, um período bastante estranho aí. A gente tem que pedir a Deus muita sabedoria, muito entendimento também, né? Verdade, muito boa a observação. Tá certo? Então aqui a gente já vai encaminhando para o fim da nossa aula. Eu não vi se alguém colocou alguma pergunta. Alguém aqui já está até confessando que acha que cuida tanto dos pais que termina sufocando. Pois é, semana que vem a gente vai olhar realmente o que é cuidar e o que é sufocar. Perfeito, né? Quantas vezes o nosso cuidado também, ele às vezes acaba sendo um pouco bruto, né? Acaba sendo aí um pouco desconsiderado, né? Às vezes a gente, você quer cuidar do outro, primeiro você tem que interpretar o que o outro precisa. E nem sempre o que o outro precisa é o que a gente está querendo fazer, né? Então, é difícil. Realmente eu entendo que muitas pessoas têm esse questionamento. Muitas pessoas passam por isso, né? Muito interessante comentar isso. Fico agradecido por essa contribuição da Edna, né? Que foi bastante assim, pessoal, né? Muito interessante a gente ouvir isso. Se vocês puderem, se tiverem interesse, estou deixando aqui o link do meu livro sobre o envelhecimento. Vocês vão gostar do texto, é um texto escrito, organizado de uma forma bastante simples também. Assim você ajuda a manter também o meu site lá, que tem os custos dele lá. Então se você comprar um livrinho, você já está ajudando aí um pouco esse trabalho também. Tá certo? Então semana que vem tem lição de casa, que a gente pesquisar, observar a nossa própria vulnerabilidade, para a gente poder depois refletir da vulnerabilidade como uma coisa um pouco mais abstrata, tá certo? Sobre o cuidar não precisa refletir nada agora não. A gente só agora vai focar nessa semana, na nossa observação, aquilo que seja a nossa vulnerabilidade. E aí a gente já está indo quase para metade do nosso curso. Olha que delícia, né? Coisa boa. Muito obrigado aí vocês que estão acompanhando, né? Divulguem com as pessoas. Esse vídeo, ele vai ficar disponível. Vocês que estão acompanhando pelo YouTube, se puderem também me avisar se o vídeo tá bom. Da semana passada ele ficou travando, ficou uma coisa... Eu já não sou bonito e o vídeo travava assim, ficavam umas coisas quadradas na minha cara. Aí eu tive que tirar aquele vídeo, colocar o vídeo que era o da página Padre Cleiton Silva, para poder deixar a situação um pouquinho melhor. Tá certo, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado pela confiança de vocês. Fiquem com Deus, vão compartilhando aí, convidando as pessoas para participarem com a gente, tá certo? Fiquem com Deus, estou desligando aqui o pessoal do YouTube, Deus abençoe. Agora desligando o pessoal aqui.